Caros amigos, bom dia. Manhã de sol, muito calor aqui em São Paulo, mas nem tudo é tranquilidade no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, como todos vocês sabem, marcou para a próxima semana a retomada do julgamento de se vai valer ou não a prisão após segunda instância. A sociedade brasileira, você, eu, todos nós, estamos de olhos postos no Supremo. No fundo, são 11 ministros, 11 homens que têm na mão um baita poder. Eles podem decidir, os 11 ministros, os 11 homens, podem decidir se o Brasil é um país de privilegiados, de ricos privilegiados, que podem recorrer à justiça até o infinito, podem corromper e podem ser salvos pela impunidade porque pagam bons advogados e recorrem até a última instância, ou se o Brasil é um país em que todos são iguais perante a lei. O pobre comete um ato de corrupção, rouba e vai para a cadeia imediatamente. O rico, talvez não, pode acessar a justiça com N recursos e prolongar tanto no tempo que acaba, no fundo, não pagando o que deve à sociedade. É um tema difícil, é um tema complexo, um tema que preocupa a sociedade brasileira e por isso eu tentei aqui preparar um roteirinho um pouco para fazer para você um histórico do que é que efetivamente está em jogo. Vamos lá. As prisões sempre se deram no Brasil na primeira instância. A segunda instância começa a valer só em 1973, veja lá, 1973, com a chamada Lei Fleury. Uma lei que foi imposta para tirar da cadeia, ou até antes, para livrar da cadeia, o delegado e torturador Sérgio Paranhos Fleury. No fundo foi um jeitinho, na época da ditadura, para proteger um poderoso daquela época. No fundo, privilégio. No fundo, decisão sob medida. Muito bem. Depois, a regra geral da prisão após condenação em segunda instância passou a valer no Brasil, como de resto em todas as grandes democracias do mundo, e ela só foi interrompida no ano de 2009. Por que será que ela foi interrompida no ano de 2009? Por uma coisa muito simples. Estava em julgamento, lembra do mensalão, o famoso mensalão? Estava em julgamento o mensalão. E figurões da República corriam o risco de ir para o chilindró. A possibilidade estava chegando perto. Então o que é que se faz? Se elimina a prisão, a condenação em segunda instância e se joga para as calendas. Quer dizer, só pode ser preso o camarada depois de trânsito julgado, depois do julgamento até a última instância. A mudança se dá por uma questão de privilégio, uma decisão sob medida mais uma vez. Muito bem, em plena operação Lava Jato, com uma forte pressão da sociedade, passeatas com milhares de pessoas nas ruas pressionando o Poder Judiciário, o Supremo recua novamente e volta à prisão em segunda instância, por um placar muito apertado, foi exatamente 6-5. Desde então, o que a gente está vendo? Uma pressão muito grande, muitas tentativas para que o Supremo Tribunal Federal reabra a questão. E há um objetivo obsessivo por trás dessa pressão: soltar o presidente Lula, tirar o Lula da cadeia. Esse é o objetivo fundamental. E, evidentemente, de barato, soltar muita gente. Quer dizer, tem muito corrupto do andar de cima que está na cadeia e se trata de soltar todo mundo, liberou geral. Portanto, cresce agora, meus caros, a possibilidade concreta, a possibilidade real de que isso aconteça e, consequentemente, se consagre a impunidade no Brasil. E qual é a palavra mágica, qual é a senha para a abertura
das portas da cadeia? A chamada presunção de inocência. É evidente que a presunção de inocência é fundamental. Todos nós somos inocentes até prova em contrário. Faz parte da estrutura democrática reconhecer e fortalecer o princípio da presunção de inocência. Agora, será, meu amigo, que a execução da pena após condenação em segunda instância compromete a presunção de inocência? A minha resposta é não, por uma razão muito simples. O julgamento da segunda instância encerra a análise das provas. Já houve uma condenação em primeira instância. Houve uma confirmação da condenação num colegiado de segunda instância. Está encerrado o assunto, não existe mais presunção de inocência. No fundo, eu penso que a presunção de inocência não pode ser expandida, não pode ser ampliada a ponto de comprometer o bem comum e favorecer políticos corruptos e o próprio crime organizado. Porque não é, o que está em jogo não são só os políticos corruptos, mas está em jogo também o crime organizado, que pode, caso o ministro Supremo mudem a regra do jogo, podem também recorrer até a última instância. E é óbvio que o crime organizado tem grana para burro, tem dinheiro para burro, tem condições de ter uma bela defesa e, portanto, entrar também no reino da impunidade. A corrupção é, sem dúvida, uma das piores chagas do Brasil. Abrir uma avenida agora de recursos até os tribunais superiores é fazer o quê? É privilegiar os ladrões ricos, é privilegiar os ladrões poderosos, aqueles que podem contratar advogados caros. O pobre vai para a cadeia e o rico aposta no trânsito em julgado. Não dá, realmente não dá. Por isso, meus caros, esperemos todos que o Supremo Tribunal Federal, sobretudo o seu presidente, o ministro Dias Toffoli, não decida de costas para o Brasil. A paciência da sociedade está no limite. A revolta contra a corrupção impune, a corrupção reiterada, vai tomar conta das ruas. A prisão após a condenação em segunda instância pode mudar de verdade a cara do Brasil. Grande abraço!